Aleluia. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Depois de um início tão glorioso desse, seria redundância da minha parte desejar uma boa noite a todos. Mas mesmo assim, boa noite a todos. Boa noite também a todos que porventura nos assistirão pelo canal da Igreja Itaúna no YouTube. Jesus Cristo é o Senhor. Tem motivos de grande alegria. Temos participantes, irmãos, dessa oportunidade. Estamos reunidos hoje aqui. A Igreja Itaúna, com a presença ilustre do ceapista. Jesus é o Senhor. Amém, aleluia. Graças ao Senhor. E hoje, nós iniciaremos esse novo alimento diário. Aleluia. Graças ao Senhor por essa ferramenta maravilhosa. Esse alimento diário abre, uma série de mensagens que tem como tema geral, então virá o fim. E o título desse volume é A Edificação da Igreja. E gostaríamos que os irmãos lessem o título da mensagem. Agora a todos os pulmões. Aleluia, aleluia. Os versículos nós leremos posteriormente. Irmãos, nós somos gratos ao Senhor por esta mensagem, que tem como objetivo fazer uma retrospectiva do capítulo 1 até o capítulo 15 de Mateus. A última série terminou-se com o capítulo 15. Então, graças ao Senhor, e soberanamente, sem nenhum arranjo humano, o Senhor permitiu que esta mensagem terminasse com o capítulo 15. Isso é um arranjo de Deus. Não foi obra humana, porque Deus quer fazer uma guinada, uma virada celestial. Até o capítulo 15, o Senhor teve um propósito. A partir do capítulo 16, agora o Senhor tem outro propósito. Então é uma virada santa. É uma virada como que de 180 graus. Os primeiros 15 capítulos, nós vemos que o Senhor, Ele proporcionou como Rei do reino dos céus, como aquele que fora escolhido como Messias, proporcionar descansos para as pessoas e para todos os trabalhadores e também aqueles que o seguiam. Esse era o encargo do Senhor, libertar os cativos, proporcionar cura, libertar as pessoas endemoniadas, curar lunáticos, de doenças psicológicas, doenças espirituais, doenças físicas, toda sorte de doença, o Senhor veio curando, porque Ele tinha a real autoridade como Rei do reino dos céus. Ele é o Rei do reino dos céus. Ele tem autoridade para isso. Nós vimos que, com a queda, o homem pecou. Com o homem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele contraiu o pecado. Ele pecou e foi destituído da glória de Deus. Romanos 3 que fala conosco que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o pecado proporcionou ao homem um peso, um fardo, um cansaço. E o pecado também proporciona enfermidades, doenças de toda sorte de doença. Mas chegou o Rei do reino dos céus para tratar todas essas questões, por fim a tudo isso. Então o Senhor dava descanso a tudo isso. No capítulo 11, parece que no versículo 28, o Senhor disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. O Senhor proporcionou um descanso
para aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, pessoas que estavam enfermas há muitos anos, pessoas que havia há 12 anos com hemorragia, gastando todos os seus recursos, procurando toda a oportunidade para ser curada, mas nada poderia solucionar. Mas o Senhor, como Rei do reino dos céus, como autoridade, foi tocado por aquela mulher, e ela achou descanso da sua enfermidade. Aleluia, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é o que o Senhor faz, irmãos. Ele dá descanso para o cansado e para o abatido. Mas o Senhor não tinha descanso. Um dia, um escriba, dotado da lei, chegou perto do Senhor e falou assim: mestre, seguiste-ei para onde quer que fores. O que o Senhor falou? As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Isso foi o que aconteceu no capítulo 1 até o capítulo 15 de Mateus. Mas agora no capítulo 15 o Senhor dá uma guinada, ele agora vai falar da igreja. A igreja edificada é o descanso para Deus. A igreja, quando ela é edificada com a palavra, com a semente do Rei do reino dos céus, ela é edificada. E quando a igreja é edificada, e que tem o Senhor como cabeça, como governo, direcionando todas as coisas, isso dá descanso para Deus. Deus pode descansar, porque ali ela vai fazer a sua vontade, porque ela tem como cabeça Cristo, que fez e cumpriu toda a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então fiquemos claros, irmãos, que a igreja é a morada de Deus. Deus não habita, irmãos, de maneira nenhuma em tabernáculo feito por mãos humanas, mas Ele habita na igreja edificada. Ele tem prazer em habitar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Esse lugar é um coração do abatido, do aflito. É um coração vazio, aonde Deus tem caminho, onde Deus pode ali estabelecer o seu trono. Puxa, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é algo maravilhoso. A igreja edificada dará descanso para Deus. Quem quer ser edificado? Quem quer ser edificado? Eu quero ser edificado. Coletivamente, junto com cada um de vocês, aqui em Itaúna, na nossa micro-região, na nossa região 6, em todo o Brasil, em toda a América Latina, em toda a terra. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Minha pressão vai até lá em cima, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, nós faremos agora, se o Senhor permitir assim, um retrospecto, dos capítulos de 1 até o capítulo 5 de Mateus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu queria falar primeiramente que o Evangelho de Mateus, logicamente, foi escrito por Mateus, que também tinha um nome de Levi. Quem era Mateus? Mateus era um judeu publicano, funcionário do governo romano e que coletava imposto para o governo romano. Mateus, ele não era bem visto pela sociedade judaica, porque ele era um funcionário do governo e cobrava imposto. Mas o Senhor veio para esses também, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Os publicanos, os gentios e os samaritanos eram considerados uma escória pelos judeus. Mas o Senhor chamou um publicano para dissertar com a sua narrativa, de uma maneira cronológica, de uma maneira sobrenatural, que Jesus Cristo é o Rei do reino dos céus. Ele vem atestar e assegurar que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o enviado de Deus,
que assentaria no trono de Davi eternamente. Deus havia prometido isso a Davi, irmãos, que o seu trono não ficaria vago. Ainda que ali, quando Nabucodonosor, ele levou cativo ao rei Zedequias, e fez mal perante o Senhor, depois de ter passado ao fio da espada os seus filhos na sua vista, curado os 2 olhos, levado cativo até a morte no cativeiro babilônico. Ali houve a vacância do trono de Israel. Nunca mais houve um rei que fosse assentado naquele trono, até que chegou o rei do reino dos céus, que assentaria nesse trono eternamente. Aleluia. E Mateus, irmãos, ele foi escolhido a dedo, minuciosamente. O Senhor escolheu Mateus porque ele conhecia como funcionava, como era direcionado, os mecanismos, os meandros, os modus operandi de um reino. Então ele sabia como que funcionaria isso. No capítulo 1 de Mateus, ele assegura, pela genealogia, ele vem assegurar que pela a genealogia, Jesus Cristo é o descendente direto de Davi. Ele descende de Davi segundo a carne. Por que ele descende de Davi? Porque ele tem direito de herdar o trono. Ele é descendente de Davi. Como homem, ele pode assentar no trono, porque ele descende de Davi. Mas também no capítulo 18, fala assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque este salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O nascimento de Jesus fora algo inusitado. Ele foge à lógica do nascimento natural, que é o relacionamento conjugal entre o homem e mulher. Jesus, ele veio na semelhança da carne. Nós sabemos que o sêmen é que proporciona a herança do pecado ao homem. Mas Jesus não foi através de um relacionamento, não foi gerado através de um relacionamento conjugal. Ele é uma obra divina, ele é fruto do Espírito Santo. Ele precisava ser um homem-deus, por isso ele foi gerado no ventre de Maria. E para que se cumprisse a Escritura, ele será chamado também Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Está vendo, irmãos, como é que Mateus vem assegurando para que se cumprisse a Escritura? Ele vem, certificando, atestando que o que estava nas Escrituras, tudo se cumpriria e caberia na pessoa maravilhosa de Jesus. Tanto é que ele termina o seu último versículo, no capítulo 28, o que fala? O que o Senhor Jesus fala? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus conosco. Então Jesus Cristo é esse Deus conosco. Amém. No capítulo 2, aqui nós vemos a visita dos magos ao Senhor. Herodes, instigado por Satanás, querendo frustrar o plano de Deus, intenta contra a vida do Senhor.
O Senhor foge para o Egito. Também o versículo 15 fala assim: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Está vendo, irmãos? Mateus assegurando que tudo estava se cumprindo na pessoa do Senhor Jesus. Olhem a ordem cronológica que Mateus vem trazendo o rei do reino dos céus. Depois a gente vê que a morte de Herodes, José é avisado em sonho, ele volta e fala assim, ele volta, o versículo 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. As escrituras se cumprindo. Aleluia. No capítulo 3, aqui agora nós veremos, né, a função de João Batista. João Batista foi alguém escolhido por Deus para aplainar, para endireitar os caminhos, para que o rei do reino dos céus pudesse ter uma vereda desimpedida. João Batista, ele teve muito sucesso no quesito que Deus havia incumbido a ele. João Batista era filho de Zacarias, um sacerdote do turno de Abias, que era o 8º turno, que correspondia, né, de guardar o sábado. E ele servia no templo. Então essa era a função. E João Batista, como filho de Zacarias, ele tinha o direito de herdar também o serviço sacerdotal do seu pai. Mas ele contrariou tudo isso, mudando toda essa esfera religiosa, preparando um caminho que o Senhor viria contrariar também toda a esfera religiosa. Ele vestia de camelo, peles de camelo, morava no deserto, pregava no deserto, não usava do templo para a sua pregação, comia mel silvestres e gafanhotos, contrariava toda a religiosidade, mas que tinha autoridade dada por Deus para aplainar, né, aterrai. O que é isso, irmãos? É que se há alguma depressão, é que se há uma dificuldade para que haja esta passagem, ele vem trabalhando, falando que arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Através do arrependimento, João Batista vem traçando um caminho para que o Senhor também pudesse enveredar por esse caminho. Então João Batista vem trabalhando os corações das pessoas. Então essa é a função de João Batista. Aleluia. João Batista é a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ele pregava o arrependimento: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia. João Batista foi alguém que mudou a era, irmãos. Ele mudou a era. Aleluia. Então João Batista foi alguém muito importante. O Senhor Jesus deu testemunho disso. E também João Batista, né, foi aquele que disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pronto, agora no capítulo 13, no versículo 13, ele batiza o Senhor Jesus e diz o seguinte: porque esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Senhor Jesus, João Batista
não tinha nenhum motivo para duvidar que Jesus Cristo era o Messias, porque ele foi testemunha ocular de todos esses fatos. Ele batizou o Senhor e viu também uma pomba descendo, como Espírito. No Evangelho de João fica até mais claro isso, irmãos. Vamos ler alguns versículos aqui no Evangelho de João. No capítulo 1. Versículo 32. Fala: e João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, e me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Aqui terminaria o ministério de João Batista. Aqui João Batista deveria ter terminado o seu ministério, porque ele já tinha aplanado o caminho e já tinha introduzido o Rei do reino dos céus, que viera para cumprir o propósito de Deus, para salvar o povo dos pecados deles. Então ele fala assim ainda no versículo 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo o dizer isto, seguiram Jesus. Irmãos, aqui deveria João Batista ter feito a mesma coisa. Seguir o Cordeiro aonde quer que ele vá. Essa deveria ser agora, a vida de João Batista. Ser um discípulo do Senhor. Mas João Batista, irmãos, ele gostou do sucesso. João Batista era poderoso. João Batista tinha trânsito, até mesmo no governo romano. Ele era amigo de Herodes Antipas. Herodes Antipas tinha um certo relacionamento com ele. Herodes Antipas gostava de ouvi-lo. E João Batista, ele era poderoso, mas ele não conseguiu abrir mão desse sucesso. Mais tarde nós veremos uma advertência sobre isso, irmão. Agora, irmãos, nós sabemos que João Batista foi alguém muito importante, mas infelizmente ele teve um fim muito trágico. Mas ele cumpriu o seu papel. Vamos avançar aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. Parei no capítulo 3, não foi isso? No capítulo 4 nós vemos a tentação do Senhor Jesus, que venceu o diabo pela palavra, por ser constituído de toda a palavra de Deus, ele conseguiu vencer o maligno. Então, Jesus vence o diabo. E depois de vencer o diabo, ele começa o seu ministério. Versículo 12 fala assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, confins de Zebulon e Naftali. É um dos versículos que eu mais gosto, irmãos. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Mais uma vez, Mateus usa esses dizeres aqui. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Terra de Zebulon e terra de Naftali. Caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Povo que jazia em trevas, viu grande luz. Aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus agora, ele inicia o seu ministério. O versículo aqui 24 fala assim, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino,
curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Nós sabemos que a queda trouxe um governo clandestino para a terra. Um governo que tem uma autoridade tirana. Uma autoridade que sufoca e subjuga as pessoas. A gente sabe que mesmo que você trabalha, quando você tem um trabalho, o seu chefe, ele quer comer o seu fígado. Quando você está na escola, tudo te suga, tudo te causa peso, tudo te causa fardo, tudo te causa fadiga. E essas questões te contrariam as doenças, doenças físicas, doenças psicossomáticas, doenças da alma que reverbera na carne, doenças que o Senhor curou coxo, curou aleijado, aqui fala toda sorte de enfermidade, irmão. O Senhor curava, sabe por quê? Porque Ele tinha autoridade para isso. O império das trevas sufoca as pessoas, principalmente na questão da alma, irmão. Eu vejo principalmente as irmãs com muita doença aí da alma. Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmã? Jesus tem poder para curar essas doenças, irmão. Jesus tem poder para curar esse tipo de doença. Porque Ele é o Rei do reino dos céus. Ele é o mesmo que curava aqui, irmãos. Ele está curando, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, Jesus inicia o seu ministério aqui com toda a autoridade que lhe apraz, que lhe cabe, Aleluia. Eu tenho que avançar para... São 15 capítulos aqui, tá, irmão? Já estou no 4. O capítulo 5, aleluia, é um dos capítulos mais importantes, irmãos, do Evangelho de Mateus. O capítulo 5, aqui nós vemos o Sermão do Monte, que fala: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos parar por aqui por enquanto. O Senhor Jesus, como o Rei do reino dos céus, irmãos, Ele quer estabelecer a sua autoridade, o seu governo e também as suas diretrizes. A gente sabe que toda nação, todo governo, todo país, ele tem a sua Constituição. Todo país tem a sua Constituição. Por exemplo, a nossa nação, nós temos a nossa Constituição, que tem como primeiro parágrafo: todo o poder emana do povo. Mas essa é uma Constituição humana. Isso diz respeito a uma Constituição humana. Mas o primeiro item, os primeiros dizer da Constituição do Rei do Reino dos Céus é que é bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é isso? É nós estarmos vazios, irmãos, para nós enchermos a vida de Deus. Esse é o primeiro item. E desse item aqui, são todos os outros. Quando você é vazio, quando você tem um coração predisposto, um coração maleável, um coração macio, aonde o Senhor possa inscrever, não com tinta, mas com amor, com a tua palavra, aquilo que Ele quer, irmãos. Quando o seu coração é flexível, Deus consegue fazer a vontade dEle. A gente sabe que a Constituição, ela traça a diretriz para que toda a sociedade possa ser conduzida. Mas o Senhor aqui, Ele vem traçando uma diretriz, falando assim: olha, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Aqui agora, irmãos, está o benefício. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de mim. O Senhor já começa trazendo a sua lei com uma palavra muito encorajadora. Você é feliz, você é bem-aventurado por fazer parte desse reino, onde tem essa constituinte aqui maravilhosa. E no fim, se você for um vencedor, você terá um galardão. Não essas benesses desse mundo, irmãos, que é transitória. Passará tudo, tudo passa. Hoje você tem um carro, muito bom, amanhã você quer outro. Você tem uma casa, muito bom, amanhã você quer outra. Tudo isso, irmãos, é coisas transitórias e passageiras. Mas o galardão que o Senhor prometeu aqui, irmãos, são algo celestial. É nos céus, irmãos, é no mundo que há de vir. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler mais um versículo aqui, irmãos, só para confirmar aqui do coração, é Isaías 57:15. Eu tenho que ser rápido, né, irmãos, para avançar. Isaías 57, versículo 15, fala assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos conflitos. Irmãos, nós jamais podemos esquecer que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele concede graça. Não endureça o seu coração, irmão, por qualquer coisa que seja, quando você é disciplinado, quando você é chamado a atenção, quando você é contrariado, quando alguma coisa acontece que está fora do seu, aquilo que você planejou. Não endureça o seu coração, não seja pirracento. É terrível você conviver com uma pessoa pirracenta, irmão. Acho que não tem nada pior. Uma pessoa que tudo que você faz, ela faz o contrário para te pirraçar. Eu convivi com isso na minha infância. Meu pai pirraçava muito a minha mãe, mas a minha mãe também era muito difícil. Ô Jesus. Vamos avançar aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. É o capítulo 5, né? Agora nós vamos para o capítulo 5, 6 e 7, né, irmãos? Aqui o Senhor traça as diretrizes para o constituinte, né? Para o cidadão do reino dos céus. E o Senhor dá várias lições aqui e várias instruções. O capítulo 8 e o capítulo 9, de fato, o Senhor mostra que veio, irmãos. O Senhor mostra que Ele veio com poder, com toda a autoridade, sobre demônios. O Senhor tinha tanta autoridade, irmãos, que Ele conseguia parar até o mar. Conseguia parar tempestades. Senhor, havia calmaria. Aonde o Senhor Jesus está, existe a calmaria. Porque Ele está ali, irmãos. A gente viu esse episódio aqui, né, que os discípulos estavam dentro do barco, e o Senhor Jesus estava no barco com eles, mas estava dormindo, e muito cansado, porque não tinha descanso. Era a oportunidade que ele tinha para dormir. E quando o barco era debatido pelas ondas, os discípulos, aterrorizados, acordaram o Senhor, falaram: Senhor, estamos perecendo, socorre-nos. Não vos afliges, homens de pequena fé. Por quê? Eu estou aqui. Fiquem tranquilo. Fiquem tranquilos, o Senhor está no barco. O Senhor está no barco, irmãos. Irmãos, o Senhor está no seu barco, irmãos.
tem tempestade, tem vento forte, tem mar bravio. O Senhor está aí, irmãos. O Senhor está no seu barco para acalmar. Ele tem autoridade para acalmar a tempestade. Ó Senhor Jesus, é só você socorrê-lo. Senhor, socorre-me, Senhor. Ele só não pode falar para você, homens de pouca fé. Aleluia, irmãos. Então, aqui mostra que o Senhor tem autoridade sobre todas essas coisas. E o capítulo 9, irmãos, é o seguinte, né? Aqui é o esplâncno, né? O Pedro falou tão forte isso conosco durante tanto tempo. E percorria Jesus todas as cidades, os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, irmãos, a tarefa era muito árdua. Jesus via toda a multidão e compadeceu-se delas. Estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Elas estavam, irmãos, como que vendidas pelo pecado, enfermas, não tinham o que fazer. Mas Jesus, né, ele cumprindo a sua autoridade, pregando o evangelho. Então a necessidade era muito grande. E os discípulos vendo que também a necessidade era muito grande. Aí o Senhor falou assim com eles: rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Irmãos, o Senhor rogou para que mande mais trabalhadores. Falou para os discípulos rogar para que mande mais trabalhadores. Quem são esses trabalhadores? Somos nós, irmãos. Irmãos, nós não podemos ficar indiferente à necessidade do mundo. O Senhor tem nos dado tanta coisa, não tem, irmãos? O Senhor tem nos agraciado com tanta oportunidade, com tanto alento. Olha que maravilha, irmãos. Nós poderíamos hoje estarmos aí lambuzando no mundo, né? Produzindo mais pecado ainda, se comprometendo com coisas escusas, com coisas que poderiam nos causar problemas eternos, problemas até a nossa morte. Poderíamos estar aí envolvidos com bagunça, com tantas outras coisas. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de sermos edificados casa de Deus. Ó Senhor Jesus. Isso não é pouco não, irmãos. Isso é muito. Tendes motivo de grande alegria. Sois bem-aventurados. Sois felizes. Vamos dizer, eu sou feliz. Eu sou feliz. Ó Senhor Jesus. Eu sou feliz. Aleluia. Agora no capítulo 10, ele envia os discípulos, dando a eles também toda a autoridade, toda a oportunidade de fazer o que eles viam o Senhor Jesus fazendo. Deus, Senhor Jesus, aqui, dotou os discípulos de toda a autoridade, toda a ferramenta necessária para cumprir e fazer o que o Senhor Jesus queria, pregar o evangelho do reino. Irmãos, eu toquei muito nisso aqui, irmãos. Eu queria ter tempo até para abrir mais isso aqui. Eu quero falar de algumas ferramentas. Comportagem. Quem conhece a comportagem? Uma ferramenta maravilhosa. Que tem os comportores hoje como o quê? Como a nossa infantaria, a linha de frente, que está à frente, pisando as terras. Temos o CEAP. Temos o CEAP. É o berço para produzir comportores, irmãos. Dedé vai falar isso amanhã, não vai, Dedé? Amém. Temos o Expolivro. Aleluia, a todo vapor. Temos o Bucafé. Tudo isso são ferramentas que o Senhor nos deu para pregarmos o Evangelho. Ide, assim como o Senhor enviou os discípulos, o Senhor nos deu ferramentas também hoje para nós, para sermos
para termos o evangelho pregado, para termos sucesso com o evangelho, temos o ministério das mulheres, revolucionando o viver das irmãs. Tá ou não tá, irmãos? Aleluia. Temos homens de oração. Temos homens de oração. Aleluia. Temos o jornal Árvore da Vida. Temos a palavra mágica. Qual que é? Aleluia. Temos também o IVPT. Irmãos, essa ferramenta foi... Eu queria ter tempo para falar o tanto que essa ferramenta nos ajudou nesse período de pandemia, irmão. Puxa vida, nós temos que orar demais por esse instituto, irmãos. Ó Senhor Jesus. Temos o Avança Jovem. Cadê os jovens? Cadê a geração final? Cadê a geração santa? Aleluia. E temos, irmãos, falei do jornal, não falei? Irmãos, temos essa ferramenta aqui, irmão. Essa aqui eu quero gastar 2 minutinhos para falar dessa ferramenta aqui. O alimento diário, irmão. O alimento diário são palavras que têm trazido o direcionamento profético, a condução de Deus, o direcionamento de Deus para a sua igreja nos nossos dias, irmãos. Aqui está o dispensar profético de Deus. A palavra que Deus tem trazido como candeia, que brilha em tempos tenebrosos, brilhando, Senhor. Então aqui está a palavra de Deus. Irmãos, eu queria dar um testemunho aqui. O Daí está aqui? Está não, né, o Daí? O Daí está na cozinha. Esse Ministério de Oração dos Homens, através da leitura do alimento diário, tem revolucionado a vida dos irmãos. Tem ou não tem? Eu fiquei assim impactado com o testemunho do irmão, quando ele falou assim: irmãos, eu estou ficando louco. Eu estou ficando louco pelo alimento diário. Isso tem transformado a minha vida, tem transformado a vida da minha família. Isso, por um lado, é muito bom. Mas, irmãos, não espere 16 anos para você descobrir isso. Você não pode esperar 16 anos. Ele esperou 16 anos para ver que o alimento diário era algo maravilhoso, irmão. Oh, Senhor Jesus. Há tanto tempo estou convosco. Agora que você quer, agora que você descobriu. Mas graças ao Senhor, ainda há tempo. Vamos avançar, irmãos. Aleluia. Senhor Jesus. O capítulo 11 aqui, irmãos, é a questão da advertência, né? Eu preciso de ler aqui, né, irmãos? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Quando João viu, falando do Senhor, né? Ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E respondendo Jesus disse: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem. O que mais? Os mortos estão sendo ressuscitados, e os pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, João Batista, nós falamos que ele deveria ter terminado o seu ministério ali, quando ele batizou o Senhor Jesus, ter seguido o Senhor. Mas ele continuou com uma linha paralela, que causava até mesmo disputa entre dois falares, irmão. Os discípulos de João contendiam com os discípulos do Senhor. Quando tem dois falares, quando você ouve duas vozes, você começa a ter um parâmetro de comparação. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso causa em você o quê? Preferência. Nós precisamos estar sob o falar profético. Então, irmãos, tem tanta palavra que nós podemos desfrutar dentro da economia de Deus, dentro do falar profético. Para que nós vamos procurar outros recursos, irmão? Então, João tinha que ter acompanhado o Cordeiro aonde quer que ele vá, onde quer que ele fosse. Então, como ele não fez isso, o que aconteceu com ele?
ele ficou com a visão embaçada. O testemunho que ele deu lá, que viu o Cordeiro de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, agora ele pergunta aqui, ele tem a pachorra de perguntar se Jesus é o Cristo ou ele havia de esperar outro. Não que ele era incrédulo, mas que a visão dele ficou embaçada. Por quê? Porque ele não acompanhava o mover de perto. Era por isso. Então essa é a advertência, irmãos. Irmãos, nós temos que seguir o Cordeiro aonde quer que vá. Seguir o Cordeiro. Ou não temos que seguir o Cordeiro? Ou você quer seguir o bode? Ou você quer seguir ídolos? Ou você quer seguir curandeiros? Ou você quer seguir novenas? Outras coisas mais, irmãos. Nós temos que seguir o falar profético. Aqui está as palavras que vão produzir a igreja edificada, que dará descanso para Deus, a guerreira de Deus. Tem que avançar. Aleluia. Irmãos, foi o que eu mais toquei, foi o capítulo 12 aqui, irmãos, quando falou da família de Jesus, irmãos. Eu tinha que gastar aqui 3 minutinhos. Para não terminar, Toninho. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, aqui eu toquei aqui quando a família de Jesus foi ter com ele lá, irmãos. Aqui fala assim, falava ainda. Também antes fala do sinal dos tempos, tá, irmãos? Que nós vamos ver no final, se o Senhor permitir. Eu tenho que entrar na mensagem, né, irmãos? Sinal dos tempos, né? Eu estou fazendo aqui uma retrospectiva. Estou fazendo uma base para que o Senhor possa, agora, a partir dessa mensagem, deslanchar dentro da edificação da igreja. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Porém, ele respondeu, ao que lhes trouxera o aviso, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão e esse é minha mãe. Irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele estava em pleno vapor, né, na obra de Deus, pregando o Evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos, os endemoniados, os coxos, estava conclamando o arrependimento. E eis que aparece visitas. Apareceu uma visita muito importante. A sua mãe e seus irmãos. Mas o Senhor Jesus aqui estava dando prioridade à obra de Deus. Nós não estamos falando de família importante. Família é extremamente importante. É uma constituição divina. Mas o Senhor Jesus falou, aquele que amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Antes, primeiro, convém cumprir a justiça de Deus, a obra de Deus. Então, irmãos, até mesmo a família, que é algo muito importante, se torna secundário frente à obra de Deus. Eu lembrei, né, eu estava tendo comunhão com a minha esposa, né, foi até ela que lembrou ali de Êxodo, quando no episódio do bezerro de ouro ali, o Senhor falou assim, Moisés falou assim, quem é pelo Senhor, dá um passo, vem para perto de mim. Agora, enfia a espada no seu irmão. Irmãos, agora é aniversário do meu afilhado, tão bom, eu não posso deixar de ir. Mas, irmãos, eu avanço jovem. Ah, mas esse final de semana vai ter a confraternização disso, daquilo outro. Mas, irmãos, nós temos a conferência. O que você vai priorizar? Qual que é a sua prioridade? É mais uma advertência. Vou parar por aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Cada um examine-se e vai diante do Senhor. Capítulo 13, né? O Senhor, ele assemelha ao reino nas parábolas, né? Ele fala do reino. O reino é semelhante, e ele fala diversas parábolas. E a primeira parábola, a mais importante, é a parábola do semeador.
Irmãos, o Senhor Jesus, ele não vem estabelecer aqui uma religião, um grande acontecimento aos olhos humanos. Tanto é que o povo judeu esperava o quê? Um guerreiro, né? Um comandante militar que livraria o povo, né, das garras do Império Romano pela força. Mas veio o Senhor Jesus falando o quê? Se alguém te bater na face direita, também dá à esquerda. Se alguém te faz andar uma milha, você anda duas. Se alguém te rouba a túnica, a tua capa também. Contraria, irmãos, tudo aquilo que eles estavam esperando. Por isso que o Senhor Jesus era perseguido pelos judeus. Não tinha como, porque ele contrariava tudo. Só que o Senhor Jesus, irmãos, ele veio estabelecer o reino. E para estabelecer o reino dos céus, não é ideias mirabolantes. Nós não estamos aqui defendendo ideias, ideologias. Nós estamos defendendo o que, irmãos? O Evangelho. Nós estamos pela defesa do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Não é isso? Eu fui salvo pelo Evangelho. Quem aqui foi salvo pelo Evangelho? Foi a semente santa que caiu no seu coração. E achou um coração afofado, um coração arrependido. E essa semente caiu, brotou e germinou. Agora, quantos frutos, só o Senhor sabe. Então, o Senhor não veio estabelecer uma religião, não veio estabelecer uma ideologia. Nós não estamos aqui, irmãos, defendendo ideologia, nós estamos aqui numa guerra, é numa guerra de reinos, irmãos. Nós estamos numa guerra de reino, o reino de Deus contra o império das trevas, e nós somos os generais. Foi lançado o livro agora, né? É a sala de guerra, não é isso, irmãos? Então vai falar muito sobre isso. Vamos avançar, não tem tempo mais, parábola. No capítulo 14, né, nós vemos a morte de João Batista. João Batista teve um fim trágico, irmãos. Acho que ele dispensa agora falar mais de João Batista, né? O fim trágico dele foi o quê? Degolado. João Batista perdeu o reino, irmãos, por não acompanhar o Cordeiro. O Senhor falou que, dentre os nascidos de mulher, não há quem é maior que João Batista. Mas o menor no reino é maior do que João Batista. Então, João Batista, ele não teve o negar a vida da alma para viver para o reino. Ele não negou o sucesso, ele não negou a vida da alma. Infelizmente, perdeu o reino. Irmãos, isso é advertência muito grande para nós. Não goste do sucesso, irmãos, não goste do sucesso. Às vezes nós acomodamos com sucesso e nos orgulhamos, porque o serviço que eu coordeno na igreja é um serviço de destaque. É um serviço que tem carro-chefe, meu serviço é o carro-chefe da igreja. Todos os serviços são importantes. Cada um foi predisposto no corpo segundo a necessidade. Cada um tem o dom segundo a necessidade. Quem é o mais importante? Todos têm, né, uma questão igualitária. Todos são importantes. Todos nós somos importantes. O sesamoide que não vê é importante. O olho, ele pode ter uma glória maior. E o olho bonito, principalmente as irmãs aqui, cabelo maravilhoso, irmã. O que você está usando no seu cabelo? Que nariz bem feito. Agora, eu nunca vi ninguém falar assim, mas que rim bonito que você tem, hein? Tem bimbos que tem mais glória. Tem ou não tem? Mas não é de só menos importância o dedo. Porque todos têm funções. Irmãos, quando você machuca um dedo, é difícil ou não é de executar as tarefas? Aleluia, Jesus é o Senhor. Então, irmãos, não acostumemos com sucesso. Agora, irmãos, eu vou partir para o capítulo 15. Aqui, cadê? Eu quero falar da mulher cananeia. Irmãos, isso aqui eu toquei demais, isso aqui, irmãos. Isso aqui, na verdade, eu falei assim, Senhor, o quanto eu preciso me arrepender. Aqui fala assim, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom.
E eis uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Isso aqui, irmãos, foi uma lição muito grande para mim. Isso aqui era uma mulher gentia, cananeia, que estava lá na fronteira, morava lá em Tiro e Sidom, mas que também ficou sabendo da fama do Senhor Jesus. Ela tinha uma questão muito difícil para ser resolvida, que a filha dela, ela estava endemoniada e sofria horrivelmente. E ela não podia lidar com aquela situação. A filha estava endemoniada. Mas ela foi até o Senhor, irmãos. Não era direito dela ir até o Senhor, porque o Senhor não viera para os gentios. Mas ela sabia que ali estava o Senhor e que poderia curar a filha dela, que poderia salvar e poderia, expulsar aquele demônio da filha dela. E ela insistiu com o Senhor: Senhor, socorre-me, Senhor. Senhor, a minha filha está horrivelmente padecendo. Os discípulos, sabendo que ela era uma gentia: Senhor, manda essa mulher embora, Senhor. Eles não se compadeceram dela, mas mandaram ela embora. Vai embora, manda ela embora. Mas o Senhor deu atenção para ela. Irmãos, graças ao Senhor que nos últimos dias eu estou vendo muitas irmãs orarem pelos seus filhos. Mas o quanto que você tem insistido pela enfermidade dos seus filhos? Eu tenho visto muitos filhos jovens irem para o mundo, amarem o mundo e sofrerem horrivelmente. Você tem insistido com o Senhor. Você tem levado o seu pleito diante do Senhor. O Senhor pode curar. O serviço da igreja, ele coopera com os pais na educação dos filhos. O serviço da igreja não é responsável para cuidar dos filhos na questão da educação, na questão de caráter. O serviço proporciona Avança Jovem, reuniões, oração 2.0, conferência, comunhões, lazer, tudo isso, mas a responsabilidade de orientar e educar os filhos e trazê-los para a igreja são dos pais. Muitas irmãs nos procuram, abatida, aflitas, e nos falam o seguinte: irmão, meu filho está padecendo horrivelmente, amando o mundo. Irmão, você tem que fazer alguma coisa. Irmão, você precisa fazer alguma coisa. Irmãos, eu não sou Jesus. O quanto você tem calejado o seu joelho para o seu filho? O quanto você tem se desgastado pela causa do seu filho? O quanto você tem levantado de madrugada? Eu tenho um filho que tem 30 anos que eu oro por ele. Quem me conhece sabe. Tem 30 anos que eu oro pelo meu filho. Quem me conhece sabe das minhas aflições. Tudo bem, nós podemos recorrer ao serviço da igreja, mas nós precisamos colocar diante do Senhor que Ele pode fazer. Pela sua fé, Ele pode fazer. Amém? Jesus é o Senhor. Agora eu tenho que entrar na mensagem, irmãos. Mas rapidinho aqui.
Não vou gastar, eu queria. Assusta não, tá, Dedé? Tá? Eu vou terminar a mensagem já, tá, irmãos? Eu quero ler o domingo, tá? Terminando a mensagem, eu vou ler o domingo. Tá? Para justificar o título, né? Os sinais dos tempos. E o versículo sugerido é: e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nos primeiros, isso aqui está em Mateus, os versículos são esse aqui, tá? Eu não vou ler, tá, irmãos? Por causa do tempo, eu não vou ler. Eu vou ler o domingo, o alimento diário está aqui. Eu sugiro aos irmãos que leiam o alimento diário, que desfrutem o alimento diário, que ruminem o alimento diário. Amém? Nos primeiros versículos de Mateus 16, vemos novamente a oposição da religião ao Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está num vermelho sombrio. Sabeis a verdade discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado senão o de Jonas. E deixando-os retirou. Os aspectos do céu nos indicam o que pode acontecer ao longo do dia. Por exemplo, quando chega a entardecer, a tendência do céu é ficar vermelho, até mesmo por conta do pôr do sol. Ele pode ficar alaranjado. O céu avermelhado ou alaranjado sugere que o céu está limpo e que haverá bom tempo. Mas se pela manhã o céu aparece carregado de nuvens negras, haverá tempestade. Eles conseguiam discernir o aspecto do céu, mas eram incapazes de discernir os sinais dos tempos. As facções religiosas, os fariseus, os saduceus, embora opostos em si, se juntaram politicamente aqui, irmãos, a política aqui, para se opor ao Senhor. Os saduceus eram tradicionalmente rivais dos fariseus, porque não criam em ressurreição, e em anjo e nem em espírito. Mas para fazer oposição a Jesus, eles se uniram. O sinal que o Senhor Jesus mencionou que daria era o de Jonas. Ele não sabia discernir o maior dos sinais, o próprio significado do nome de Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Já lhe serviu de sinal para discernir porque, por meio de morte de cruz, Jesus salvaria seu povo dos pecados deles. Ademais, pela vida de ressurreição de Cristo, os homens seriam salvos. Os 3 dias e 3 noites que Jonas permaneceu no ventre do grande peixe correspondem ao tempo, desde sexta-feira à tarde até domingo pela manhã, que nosso Senhor passou no Hades depois de ter sido crucificado. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. O sinal de Jonas, a ressurreição, é, portanto, o único sinal dado aos fariseus para crerem que Jesus é o Cristo. Hoje, porém, a igreja precisa conhecer o sinal da vinda de Cristo. Em Mateus lemos, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então Jesus falou-lhes acerca de todos os sinais que precedem sua vinda. E concluiu: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O sinal é o da parábola da figueira, que representa a nação de Israel. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Há 2000 anos, o povo de Israel não percebeu que Jesus era o verdadeiro Messias. Em oposição a ele, o crucificou.
Mesmo anunciado por Deus, com advertências por meio dos profetas, eles não puderam evitar a tragédia da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. No primeiro século, eles perderam a nação, ficando assim por quase 2000 anos. Andaram como peregrinos, de nação em nação, viveram na dispersão, como estrangeiro, em países alheios, estranhos e sempre debaixo de muitas perseguições e muita discriminação, por terem rejeitado Cristo. Na Segunda Guerra Mundial, no regime de Hitler, 6 milhões de judeus perderam a vida. Em 1948, entanto, foi milagrosamente restaurada a nação de Israel, debaixo de muitas oposições e lutas. Hoje seus ramos já brotam, se renovam, e devemos saber que está próximo o verão. Porém, o fator determinante para o fim chegar ainda depende da igreja. Pregar o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Como cristãos comprometidos com a vinda do Senhor Jesus, precisamos conhecer os sinais dos tempos. Devemos saber que a volta do Senhor é iminente. Assim como o nosso Rei, temos de estar focados em fazer a vontade de Deus. Isto é, concluir a vontade de Deus nessa terra. E sua vontade não está limitada apenas aos primeiros 15 capítulos de Mateus. Na verdade, o Senhor tem salvado muitos e nos tem usados para salvar outros. A partir de Mateus 16, Ele precisa urgentemente nos despertar para a sua necessidade. Até aqui Ele atendeu a nossa necessidade, mas agora precisamos atender a sua. Ele precisa de uma igreja edificada. Por isso tenho alertado, irmãos, não percamos toda essa luta que temos feito nas ruas, ganhando as pessoas. Não percamos esse ímpeto. Vamos também dar atenção à edificação da igreja, aos diversos serviços funcionando realmente como uma igreja orgânica, recebendo, acolhendo as pessoas e fazendo também viver a vida da igreja e servir na igreja. Querido leitor, é servindo que crescemos, é servindo que aprendemos a tomar a cruz, é servindo que conseguimos conviver com outras pessoas, ou seja, aprendemos a nos relacionar com outras pessoas. Deus precisa edificar-nos, não basta sermos indivíduos. Ó Senhor Jesus, resgatados por Deus, mas precisamos ser edificados coletivamente. A partir de Mateus 16, começaremos a dar esse enfoque e ênfase. Que o Senhor nos abençoe nesse semestre e continue a nos dar revelação. Que o desejo do seu coração, por meio da palavra desse semestre, fortaleça as igrejas, já que estão plantadas, e plante outras em todos os lugares onde ainda não há o viver da igreja. Todas elas sejam realmente igrejas edificadas, que sejam cada vez menos individualistas, mas que o corpo se manifeste mas que o corpo se manifeste para Deus ter descanso, ter uma casa espiritual, onde habitar e fazer a sua vontade. Amém. Jesus é o Senhor, assim seja.